Olha o Chico, o André. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Quero agradecer à Travessa por nos acolher mais uma vez para o lançamento da Tinta da China e mais uma vez para o lançamento da coleção de poesia de Tinta da China. Recentemente morreu uma figura ligada não à literatura mas ao futebol, que era um olheiro do Sporting. E os olheiros são figuras preciosas porque vêm os jogadores, vão ver jogos a todo lado, todas as partes do mundo e descobrem os futuros grandes jogadores. E eu sinto que, em alguns casos da coleção de poesia, me portei um bocadinho como um olheiro, ou seja, desde que começou a coleção já não leio apenas por deixa ver quem é esta pessoa, de quem nunca ouvi falar, mas deixa ver se esta pessoa é uma pessoa que me interessa para a coleção de poesia de Tinta da China. Tenho tido muita sorte, alguns dos casos eram já consagrados, como o caso do António Manuel Pires de Cabral, que acaba de ganhar o prémio APE de poesia, mas também há uma série de autores mais da minha geração e muito mais novos do que eu. A existência de pessoas muito mais novas do que eu também me incomoda um pouco, mas pronto, é normal, aos 50 anos, 52. E foi ótimo ter a Tatiana no catálogo. Eu li e escrevi sobre o primeiro livro dela e logo a partir daí achei que havia qualquer coisa diferente em termos, sobretudo, da relação entre erudição, dicção e um certo discurso irónico e a própria questão do expatriamento, de viver fora. E todas essas questões estavam no quarto em Atenas e estão de outra maneira também neste livro. E queria agradecer às pessoas que vão falar. Eu só vim mesmo dizer estas palavras iniciais, falar e ler. A Paula D'Agostino, que acabo de conhecer, a Ana Marques Gastão, que conheço há muitos anos, e a Raquel Marinho, que vai ver, com quem eu faço um podcast. Pelo menos ela é que faz um podcast, eu colaboro de vez em quando, onde falamos regularmente sobre poesia, não sobre livros de Tinta da China, naturalmente, mas, e portanto esta cadeira não é para mim, que me vou sentar, mas é para a Raquel, que no fim da sessão irá ler alguns poemas, mas o meu primeiro agradecimento é evidentemente para a Tatiana por ter continuado fiel à casa, porque nós sentimos que alguns autores, não podemos sempre publicar todos os autores que queremos, a coleção tem 4 títulos por ano. Um livro que tem pobreza no título lembra os custos de editar poesia, que são de quem quer não ganhar dinheiro, certamente, com eles. Então eu comprometi-me com a minha editora que só havia 4 por ano e, portanto, tinham que ser todos bons. E eu estou bastante contente até agora, não direi comigo próprio, mas com a escolha e, sobretudo, com estas pessoas que se foram, de certa forma, identificando com a editora, quer as que publicam regularmente, quer as que publicam irregularmente. E pronto, e nós temos meia dúzia de autores, quase todas mulheres, curiosamente, tirando o Miguel Manso e mais uma outra pessoa. Sim, mas estou até a pensar nos livros que ainda vamos voltar a publicar deles, enquanto a Raquel, a Cláudia e outras pessoas, a Matilde, que está ali ao fundo, etc., foram pessoas muito importantes para a coleção e mostraram um lado da poesia portuguesa diferente, que estava toda muito arrumadinha, em caixinhas muito estanques, com umas polémicas muito patetas, e de repente todas as generalidades sobre a poesia portuguesa, a Margarida Valdegato, todas as generalidades sobre a poesia portuguesa, jovem ou relativamente jovem, precisam de um novo update, como os programas informáticos, porque já não é possível falar da poesia portuguesa atual com as mesmas palavras e com os mesmos trincheiras de há 20 anos, e eu fico muito contente com isso, porque se há coisa que a poesia não precisa, a meu ver, é de trincheiras. Muito obrigado, Tatiana, e muito obrigado a todos por estarem aqui para falar sobre o livro e para ler poemas do livro. Obrigado.
todos. Não sei se me ouvem. Tenho que Assim. acionar a tecnologia. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui. Como diria a Tatiana, é uma reunião de amigos, não é? E da beleza dos amigos. Pronto. Eu vou começar com a parte trágica e a Paola segue depois para a comédia. Estamos a brincar. Mas, antes de mais, queria dizer-vos uma coisa que é do conhecimento público, é que a Tatiana tem 2 gatos. Com quem vive. Estamos pretos, E o Nosferatu e a Maria Olívia, sim. É a Maria Olívia e o Nosferatu, com quem mantém uma relação amorosa. Não é possível viver com um gato e não o amar. Exatamente. Eu acho que é importante eu dizer isto antes de entrar na parte séria, de vos maçar muito, porque vou acabar de uma determinada maneira que sem saberem que a Tatiana tem gatos que ama, não faria sentido. Então é assim. Um livro de poemas pode ser um objeto de arte. Pode ser tudo o que não se vê, mesmo que parta de várias paisagens do mundo exterior que nos invade, porque nos cansa, revolta ou fascina. Um livro pode ser uma conversa com a tradição, a cultura, a natureza, a cidade, ou uma reflexão sobre o desejo, o amor, o tempo, a morte, a memória, o abandono, o desaparecimento da liberdade. Não estou a dizer nada de novo, mas é bom recordar, antes de entrarmos no teu livro longo, ou no teu longo poema. Para mim, recurso e pobreza é tudo isso e outras coisas. As outras coisas são secretas. O leitor vai pensar nelas. É tudo isso e evade-se daquilo que eu considero ser uma não casa interior, de onde a mente parte e regressa de modo nostálgico e tantas vezes irónico. Talvez possamos também pensar este livro, isto é uma ousadia da minha parte, como uma narrativa poética contemporânea, com algo de expressivo no modo de contar, à procura de um lugar mais suave, no território do poético, metamorfoseado pela palavra, ou de um mundo, à procura de um mundo mais justo. Claro que a designação de um eu aqui não se insere no plano autobiográfico, mas também não pode considerar-se uma mentira se pensarmos nela como uma ficção. 3 palavras, a meu ver, convocam-nos neste conjunto de poemas: diálogo, Platão; viagem, Homero; amor, Platão, entre muitos outros que não vou poder citar porque são muitos. O livro também vive de lugares, naturais ou não. Não me refiro de modo especial, e desculpa o Egito, a Ísis natureza, ou a Deméter, associadas sobretudo a partir do período helenístico. Vejo-as, no entanto, como presenças de renovação simbólica reclamadas pelo texto, também as de uma comunidade terrestre. E no sentido amplo do termo, da utopia, da mãe perdida à procura de uma ordem. Relembro o papel de Ísis, Egito Novo, na recomposição do corpo de Osíris, pela analogia com o lugar fundador da escrita clara que Tatiana persegue, por vezes, de modo torrencial ou errático, o da construção do texto, do pensamento ou do sentido. Estás em pânico? Não. Então eu vou continuar. Estou com cara de gostinho e aflito, provavelmente. Sabemos, por outro lado, que o culto da deusa era inclusivo, reunindo mulheres, escravos, libertos, como nos sugere esta poesia. Mas teríamos de reinventar o idioma para nos deter sobre a inclusividade, porque as palavras merecem ser repensadas, revitalizadas. O leitor fica, no entanto, perante um discurso que, encarando a linguagem como matéria, natureza, não é? Não separa as palavras umas das outras, nem as imagens.
O texto é ainda trespassado pela plasticidade do mundo cinemático, a força dos sentidos, a mais profunda crueldade da terra, e vou citando e não vou lembrando para não vos aborrecer, a música e alguns concertos de ira em protesto contra um mundo feroz, cheio de truques e ardis que cocheia e nos agride. Mas regressemos ao título do livro, Recurso e Pobreza, também o de um poema, que atribui personalidade ao amor, cujo objeto sempre ausente pode levar-nos a uma inquietação ou à paixão da filosofia. Na verdade, trata-se, este poema, de uma prosopopeia, de uma forma de personificação recolhida do mito da origem de Eros, sempre no meio da sabedoria e da ignorância, narrado por Diótima a Sócrates em o banquete de Platão, no qual nasce da união entre recurso, por e pobreza pênea, ou seja, da falta. Da falta e da insatisfação contínua. E também da astúcia, na procura de meios para alcançar o que se deseja. Tarefa impossível, evidentemente. É Heidegger quem pergunta o que quer dizer pobre. Palavra aonde a leitura nos encaminha ao longo desta viagem poética. Ser pobre. Na acessão comum, a pobreza é um não ter, um precisar do necessário. No sentido filosófico, representa um não carecer de nada, salvo do não necessário. O livre que libera, porque permite que sejamos o que somos na essência, sem sermos reduzidos ao útil ou ao funcional. Nesse sentido, este poemário de calma e inquietude debruça sobre a escassez, o desejo ilibado de qualquer coação, também sobre o amor, não é necessariamente a mesma coisa, e a liberdade. O centro do discurso de Tatiana passa, na verdade, por recurso e pobreza, no que concerne à definição de uma temática, e estou a falar do poema, mas devemos alinhá-lo com alguns outros que cantam, um tanto ironicamente, o acontecimento imprevisível do amor e do desejo. Lembro, poema sobre queimar a ferida e passar melhor a viver nas cidades. Anoiteceu, Antónia Pozzi, que eu pensei que era a avó de Calígula. A velocidade efêmera de Antífone, pintor de vasos atenienses, à volta de 490 a.C., a partir de Cavaf, e Flores Baratas e um quarto em Atenas revisitado. Para mim, este núcleo é importante para a temática de todo o livro. Eros, entendido como quem está sempre em movimento, a caminho, desabrigado, busca o que lhe falta. É e não é várias coisas. Também uma fonte de criação, claro que é, que a poeta vai enunciando ao longo do livro de forma engenhosa, à sombra de um mundo, e cito, onde às vezes não há como fugir do inferno, quando ele não é os outros, no seu fechamento à fraterna oferta da melancia da paz. Ele, o amor, representa a cidade utópica requerida pelos universos em ruínas, sejam eles quais forem. Poder-se-ia dizer que é aquele de quem brota, como quem escreve Tatiana, uma árvore no peito e se irá transformar em chave que nos subtrairá ao mundo dos mortos. Este propósito, da força de uma iluminação quase luz pelo que mais nobre existe, surge na poética da autora de Leopardo e Abstração, embalando o leitor num consolo associado ao fruir da arte, descrita no livro, e cito, na sua perfeita visão. Sobre o amor no mito de Fedro emergem vários discursos nos poemas de Tatiana, ou neles têm alguma incidência, melhor dizendo. A beleza da pessoa amada, ou amiga, mas também o belo em si, algo que a poeta acolhe com a força da memória em múltiplas conexões artísticas e literárias, Safo entre elas, e tantos artistas e autores de eleição.
Essa experiência das coisas belas que só o espírito, e cito, a planície erótica gera, revela-se em flash, como em flores caras, dando-nos a ver como o desejo é um movimento que chega como um mensageiro antes do amor e continua a voltar, mesmo quando este parte. Isto é da Tatiana, claro. E nos pode ajudar a decifrar o vasto continente que jaz adormecido no escuro e talvez seja, apesar de nós, o que nas nossas vidas é capaz de vida. O título do poema A Far Sea Moves My Ear nasce, por exemplo, de um verso de Sylvia Plath, do seu livro mais emblemático, Ariel. Nele convivem Eletra e Irene Papas, as mulheres escravas na Ilíada não para sempre sem voz, Rum Branco, Lima e Tragédia Grega. Isto para que se presinta a naturalidade densa da escrita da autora de Adriano, engendrada pela força de uma leveza apátrida, que nos conduz ao riso dos amigos, a mundos e culturas que nos precederam, a memórias de sabores ou lugares, a pessoas e objetos artísticos, bem como a naufrágios de quem escrevendo e refletindo como quem vê, quer saber de si próprio enquanto ser humano. A relação com um centro, aqui para mim o do amor em recurso e pobreza, remete-nos numa dança do labirinto para a ligação do ser à sua essência, como a pensa Oderlin, unida a uma dinâmica do velamento e desvelamento. Aqui não tanto na tensão entre humano e sagrado, mas no sentido amplo do que nos falta. A Heidegger registra o lugar de habitação de uma fenda, espaço entre onde se encontram a estranheza, a finitude e o que está além na dialética estabelecida entre oculto e revelado, que é muito óbvio neste livro. Muito do poético deste livro surge entre a inquietação e a luz, reunidas, e cito, na tristeza de todas as partidas. Na certeza de que a linguagem não chega e no sublinhar da importância do não dito. Não há, porém, anacronia na escrita de Tatiana, ainda que o tom classicista em várias dimensões nela se reflita. Mas fica estabelecida uma condição de exílio ontológico. Essa é a fenda do poeta, mensageiro do saber inconsciente, o saber que não se sabe. Este livro pode ser entendido como uma viagem de autoconhecimento, concentrada em múltiplos sinais na paciência de tanto dano, como diz a autora. Trata-se também de uma escrita de intuição, a de Tatiana Faia, expressa de modo abundante, que nos revela a consciência de que nada se realiza plenamente. A partir daí, estabelece um lugar de escuta e de atenção, no sítio do amor que conserva o universo, tal como o descreve o Oderlin. Relembre-se que, no entender do autor de Hyperion, a poesia, isto é para refletir um pouco, a poesia mais inocente das ocupações e o bem mais perigoso, porque serve a compreensão ou autocompreensão de que pode nascer um vazio maior na tensão entre ideal e real. Talvez por isso, na obra de Tatiana Faia, linguagem e diálogo, como capacidade de nos ouvirmos uns aos outros, nos deem proporcionem uma visão histórica, a de uma comunidade a construir. Na sua aparente não utilidade, já sabemos, toda a gente diz que não é útil, não é? Todos os poetas são inúteis, não fazemos nada útil. Na sua aparente não utilidade, o poema surge enquanto liberdade de revelação do mais puro e ainda assim comum e o mais abissal no ser humano, porque nos obriga a pensar na experiência e nos afetos enquadrados numa concepção benevolente do mundo, tantas vezes caótico. A inocência e a rêverie não excluem o lugar de ação interior ou exterior que a linguagem poética possui. Faz por isso sentido refletir, a propósito desta poesia nascida no lugar perigoso da liberdade, sobre o conceito de intimidade essencial,
expresso por Hölderlin pelo lado da vivência do intenso, na diferença entre cada um de nós e na separação, sem que o eu se perca de si mesmo nem no outro. Melancolia alegre e enigmática e a reflexão sobre como age a memória sobre nós respiram nos poemas de Tatiana Faia, que nos fazem regressar a outros conceitos do amor. O de uma imensa vontade de vivê-lo individual e comunitariamente, confrontada com a desolação do não bem, do demasiado humano, do abandono. O corpo, na sua vibração e tragicidade, emerge, por outro lado, com alguma nostalgia dos antigos, como personagem ativa da história pessoal e coletiva. Na intensidade de uma descontinuidade de tudo, nada é permanente, não é? Porque muitas vezes se sentir é intolerável, é de uma mão generosa que este livro surge e nos convoca. E voltando um bocadinho atrás, e lá vêm os gatos, voltando atrás, não posso deixar de referir que, bem, que a epígrafe da Natalie assenta neste livro, e eu vou lê-la para perceberem como eu quero concluir. O texto de Natalie diz assim: Dantes, eu era um escritor tão ingênuo que quando queria dizer porta, escrevia a palavra porta. Felizmente, com o decorrer do tempo, tornei-me um escritor avisado e hoje, quando quer dizer porta, escrevo o gato Mia. Essa é a gênese do Eros frenético. O que é um grande texto. Na poesia de Tatiana, uma coisa nem sempre é aquela coisa. E o que uma mão dá, às vezes outra mão tira. Ou seja, terminando a brincar, em vez do gato Mia, podias ter escrito Tatiana. Em vez disso, amor. Boa tarde a todas e a todos. Estava aqui a pensar que isto de estarmos aqui todos juntos, vindos de lugares e épocas diferentes, com a sensação de pertencermos a um afeto comum, com a vontade de conhecer melhor uma obra, olhar para dentro de uma obra, que neste caso é o livro Recurso e Pobreza, de o ler em profundidade ou então, tendo já lido, de fazer com que dure mais um pouco. Isto tudo podia ser um poema da Tatiana. E devo dizer que a primeira vez que eu ouvi, não li, mas ouvi a Tatiana ler os seus poemas, ou seja, a primeira vez que ouvi um poema da Tatiana, automaticamente, é uma experiência excruciante muitas vezes, mas a minha primeira impressão, por razões óbvias se calhar, foi pensar nos poemas do Cesare Pavese, na questão de uma narrativa, de um poema narrativo, de um poema conto, de uma narrativa que dialoga com a paisagem, mas dialoga com a paisagem dentro da história. E aí, aquilo que Pedro Mexia define na contracapa, a presença obsessiva do passado individual e histórico, ou seja, aquilo que a Tatiana procura quando olha é um passado que é coletivo porque é civilizacional e é histórico necessariamente. Diria também, como a Ana já disse, que toda a poesia da Tatiana é uma única viagem contínua, e prova disso seja talvez o fato de ela até aqui revisitar o quarto em Atenas e outros lugares. Quando escrevi este texto, escrevi Atenas com minúscula, como é óbvio, condicionada pela Tatiana, que escreve sempre com minúsculas e que já disse alguns fora deste livro que ela escreve com minúsculas porque nenhuma palavra
é mais importante do que a outra. Nenhuma palavra tem mais dignidade ou tem mais peso do que a outra. Que é uma ideia do Rui Bell que ela aceita totalmente. Já vamos ao Rui Bell. E portanto, escrevi com minúscula. E esta questão, a um nível superficial mesmo, já a um nível superficial, que é a composição gráfica do texto, diz-nos uma coisa muito importante, que nesta relação da palavra, da letra, do alfabeto e da palavra com todas as outras palavras, diz que a poesia da Tatiana é uma poesia da relação, ou seja, sempre um elemento em diálogo com os outros elementos todos. Estabelece aqui umas ligações, nada que a Ana já não tenha dito, mas é fundamental dizer isso sobre a poesia da Tatiana também, porque há aqui pessoas, vejo eu, que não conhecem a obra da Tatiana, portanto eu vou explicar esta questão. Perante a paisagem cultural que ela atravessa, ela é como uma solista, eu há tempos vi um concerto de uma solista indiana que tocava citar, e na verdade era anunciada como uma solista, mas depois ela estava lá com uma caixa de ritmos, ou seja, havia outro músico que dava o ritmo. E na verdade a Tatiana não é sozinha, não está sozinha nesta sua peregrinação, porque ela tem os primeiros dois interlocutores que são exatamente o ritmo e a respiração. O ritmo de uma respiração. Mediante essa respiração, ela molda um verso num corte que é sempre feliz, sempre fértil, pelo qual o mecanismo ficcional desse seu poema, desse seu conto, dessa sua narrativa, passa a ser poesia. E nesse trânsito, que é um dos muitos trânsitos que se dão na poesia da Tatiana, a viagem se torna-se relação amorosa com o mundo, com a geografia do outro, e nasce o tu destes poemas, que aliás muitas vezes são diálogos, embora apenas imaginados, são cartas ou verdadeiras metamorfoses, quando ela passa a ser, torna-se mesmo a outra pessoa, para lhe sentir a vida de uma forma mais íntima, mais profunda. Nessa transferência do eu poético para um tu, reside a essência de outro elemento importante, acho eu, da poética da Tatiana, que é o elemento do allures. Eu diria, em italiano serve muito bem o altrove, o elsewhere, o allures. Em outro lugar, ela está em Nápoles e sonha, eu penso, que bom, chegou a Nápoles, mas não, ela está em Nápoles e sonha com Paris, está a pensar em Paris, ou seja, nunca ficamos descansados. Através dessa, e diga-se também que esta questão do distanciamento, em termos literais ou em termos temáticos, o distanciamento é o primeiro elemento que também funda a ironia. Portanto, esse distanciamento também faz parte da ironia da Tatiana. Pronto, através dessa auscultação profunda do tu que há sempre nos seus poemas, ela consegue chegar a tal respiração do mundo. Como nos diz no poema Fiasco e Melancolia, quando ela observa, é um momento muito bonito, porque ela observa um homem que fecha o chapéu de chuva e faz um pequeno passo de dança, mas nesta relação que há entre o homem, o seu gesto, a chuva e o passo de dança, ela recorda-se, e cito, recordando-me por um breve instante que a profunda respiração do mundo ainda existe e continuará apesar de nós. E daí, claro, só temos de decifrar o tal vasto continente adormecido no escuro. Tenho um problema com este microfone, mas resolver. Não, já está, já o resolvi. Recurso e Pobreza é, portanto, uma obra em viagem, sustentada por uma língua que sim, que se afirma na ausência. Numa entrevista recente perguntaram a Tatiana qual a sua maior extravagância, e ela respondeu: acordar num país e adormecer no outro. Nos voos constantes desta poeta avião, a poesia passa a ser assim a caixa negra que relata a intensidade do embate com as coisas. Cito do seu poema Caixa Negra: não estavas exatamente à espera de perder o ar e a altitude sem querer, de que qualquer coisa fora de ti
fosse a tradução exata da intensidade que está dentro desta outra caixa negra que tens de carregar contigo e que nunca sobrevive ao embate. Outra pergunta que lhe fizeram nessa mesma entrevista, genial: qual o seu lema de vida? E ela responde: ama como a estrada começa. Ou então, afinal, o que importa é não ter medo. E precisa, um dos dois. Na linguagem profunda de Tatiana estão, portanto, claro, Cesarini e Rui Belo, sim estão, mas também estão muitos outros e estão todos os seus contemporâneos, está toda a poesia portuguesa, está a literatura europeia, mas entre os portugueses já também, e aparece, vem visitar-nos logo no início, o Desassossego de Bernardo Soares. Mais precisamente, o que advém da relação entre Bernardo Soares e o patrão Vasques, por todo o tempo que durou o Desassossego, ainda em fiasco, em melancolia. Só que as viagens, poemas da Tatiana são o Desassossego do lado cá de fora da janela. Isto é, o Desassossego da Tatiana é aquele som do elétrico que chega de manhã e é o primeiro som do mundo que alerta o desassossego e que põe o Bernardo Soares em relação com a vida. E falo precisamente porque relembra a existência do mundo lá fora, quando nessa investigação obsessiva do eu aparece o tu, que também serve de contracanto a essa obsessão. Ora, no mapa das relações entre a poeta e a comunidade do tu, extensa, que a viagem vai construindo, há muitas mitologias, muitas línguas. Na poesia da Tatiana são-nos apresentados inúmeros universos simbólicos, um vastíssimo imaginário. É uma poesia que nos obriga à visitação, a voltar às obras e aos lugares com que ela dialoga. A Anunciação de Lippe, por exemplo, é impossível ler alguns dos poemas da Tatiana sem ter à nossa frente as pinturas, regressar às obras, saber exatamente aquelas imagens e, portanto, é mesmo uma visita profunda que nós vamos fazer, voltar a fazer às obras. Neste poema, Anunciação de Lippe, ela faz dizer a uma jovem Maria apaixonada que rasgou as vestes de ouro do anjo sucumbindo à paixão, cito: em verdade, Gabriel, sou vulgar porque sou voraz como o mundo. Pois essa paixão voraz é a mesma que sentimos na poesia deste livro em relação ao domínio cultural inesgotável da Tatiana. Na voracidade omnívora da Tatiana cabe tudo, num vai-vem que pressupõe todas as possibilidades da geografia do outro, mas algumas em modo especial. Pois se a poesia é nomadismo, que serve para construir uma cosmogonia, é no helenismo que Tatiana vai moldar a genealogia, a sua, que também é a nossa, uma genealogia cultural, genealogia ética, genealogia emocional, recurso e pobreza, precisamente. Será útil dizer que a genealogia, para se ativar, precisa de instaurar o desejo. Pois o desejo desses poemas é anseio de ficar um pouco mais, de fazer com que a beleza que nos assalta dure um pouco mais, ou melhor, que perdure a nossa relação com ela. E assim, a partir do desejo, dessa vontade que as coisas perdurem, a partir desse desejo que nasce também a nostalgia. Viajar é uma forma de exorcizar a dor do regresso de Ulisses. Ela diz: a moeda de um preço fantasma, que, como sabia Ulisses, é a dor que se paga pelo regresso. Escrevem um poema que se chama O Barco no Interior da Curva. Assim, por assim ser, ela funda o exílio, uma língua do exílio. Neste livro diz que um corpo deve começar por ser a própria pátria e que isto tem qualquer coisa a ver com escrever poemas. Lembrei-me de muitas coisas dessa questão da pátria sensível do marido.
perché da parte sensibile tu queres saber esta questão do corpo com seus rios afluentes. Na poesia da Tatiana, porém, a geografia física é cartografia do desenraizamento. Eu, se todo o livro tivesse de escolher um momento, uma assombração, seria a seguinte comparação, que é uma figura de estilo perturbadora, e cito: a força inesperada de alguns gestos pode desarmar-nos, defender-nos do cinismo, até mesmo antes da perda iminente, como uma península interrompida por todos os instantes, menos um. Por todos os instantes da Terra. Por todos os instantes da Terra, menos um, claro. Por todos, sim, senão não faria sentido. Vou ler outra vez, que é para vocês entrarem. A força inesperada de alguns gestos pode desarmar-nos, defender-nos do cinismo geral, até mesmo antes da perda iminente, como uma península interrompida por todos os instantes da Terra, menos um. Chapeau. Epifania do gesto que estabelece a ligação com essa tal respiração geral do mundo. E esses gestos, esses movimentos mínimos, estão por todo lado. Estão por todo o livro, estão nas mãos dos poetas, na cabeça de Pasolini e Frevilhar, na tosse de Antônia Pozzi, nos anjos de Delacroix, está no próprio diálogo entre recurso e pobreza, está na dor facilmente inflamável que reside na dialética entre os dois polos opostos do desejo, forçando e forçando-nos enquanto leitores a um equilíbrio invisível de um certo jogo mental. Cito. Agora, esse equilíbrio invisível de um certo jogo mental é para mim uma síntese deste livro da Tatiana. Ora, em que consiste esse jogo mental, esse equilíbrio invisível entre recurso e pobreza que encontramos no livro, eu diria eu também na poesia da Tatiana? Esboço, hipóteses de resposta, que também valem como perguntas eventuais para a autora, caso ela queira dizer alguma coisa ou não. Mas são observações que fiz comigo, perguntas que faço quando ela não está, enquanto ela viaja. Eu vou fazendo perguntas que formularei num momento qualquer com a Tatiana. Ora, este equilíbrio é o equilíbrio entre as, cito, duas ou três coisas simples, fim de citação do poema, sou supostamente inofensivo, e a poesia erudita, o equilíbrio entre essas duas, três coisas simples e a poesia erudita que procura a revelação através de um sistema simbólico extremamente rico e complexo. E será por isso, então, por esse equilíbrio e por esse jogo mental constante, que o último verso do livro é: lembra-te então das coisas simples. Ou então o equilíbrio é aguentar um mundo do qual não se pode fugir, ou inferno quando não é os outros. E o jogo mental assim vai guiar entre alegorias e colossos, entre o que nos destrói e o que nos salva, como na Fontana della Tartaruga. Ou então para saber tudo sobre ultrapassar a ferida, sobre procurar a harmonia. Esse equilíbrio invisível é a tensão entre a luz e a escuridão, que é o escuro, ou entre ser-se voraz na paixão pelo mundo sempre e manter a inocência necessária à poesia. Não manter a inocência necessária à paixão. A paixão. Olha. Ou então o jogo entre recurso e pobreza, e afinar o desejo que tudo perdure mais um pouco por um lado, e por outro vontade de se entregar à beleza sem medo de perder, isto é, numa ternura desprovida de sentido de posse. Será esse também o sentido de cada viagem poema, ou de cada poema viagem? E para concluir, que já vos estava a ver cansados, para concluir, se a arte desta poesia é fixação, e cito, do que pede alguma espécie de prova para que alguma verdade sobreviva à crueldade e à passagem do tempo, como se diz
Daniel Norsa. Os versos da Tatiana são para mim, em definitiva, e citando-a, prova de que o mundo é inesperado e capaz de encontrar a nossa alegria. E acho que é isso. Olá, boa tarde. Muito obrigada, Paola. Muito obrigada, Ana. Queria agradecer-vos por estarem aqui hoje. Talvez fazer uma pequena nota para dizer que eu resolvi escrever um texto, porque na apresentação anterior do livro, que foi feita pelo Vítor, que está ali, pelo Vítor Gonçalves, quando me pediram para falar, eu limitei-me a olhar para o ar, porque eu não sou uma pessoa com uma grande presença de espírito para falar em público, e é uma coisa que não me agrada. No entanto, queria apenas fazer uma pequena nota antes de ler o texto que escrevi, onde só vou dizer barbaridades depois destas duas belas notas de leitura. Os autores não são as pessoas mais autorizadas a comentarem os seus próprios poemas de todo, eu partilho dessa opinião. E isto tenho de acrescentar a nota de que os meus poemas são normalmente muito mais inteligentes do que eu alguma vez serei, que é uma forma de me lisonjear, mas ao mesmo tempo tenho de apreciar. E queria dizer que sinto que este é um livro particularmente... Eu queria que quando o livro tivesse saído... Eu tenho sempre a impressão que trato mal os meus livros. E eu tenho a impressão que este é um livro particularmente afortunado, porque eu acho que ele teve exatamente os interlocutores que eu precisava que ele tivesse. O Pedro, que é um ótimo editor, o Vítor, que fez a primeira leitura, o Luís Quintais ontem, a Ana e a Paula hoje. Não há muito mais que eu pudesse pedir. Eu gostava às vezes de ter existido alguns entre o século VIII e o século V antes de Cristo, mas de vez em quando consigo experimentar a alegria de ser contemporânea. Isto é especialmente verdade em relação a este livro e a esta tarde. E vou então ler o texto que escrevi, que não é particularmente longo, mas também não é particularmente breve. Portanto, se quiserem sair na altura de... E penso que é isso, acho que não me estou a esquecer de mais nada. Então vamos tentar fazer isto. Eu gostava que este texto que eu, quando estava a escrever, uma pessoa apanha um embalo do texto e pensa que vai chegar a algum lado, mas isto é um pouco quando uma pessoa está num avião e está quase prestes a descolar e ouve a voz do piloto que diz: lamentamos, não podemos descolar porque temos um furo no trem de aterragem. E a conclusão deste poema, deste texto, é um pouco como isso. Então vamos lá tentar fazer isso. Uma vez, a meio de uma viagem de trabalho, fiz um desvio para me encontrar com uma cor. A cor era azul, tal como foi pintada no teto da Capella degli Scrovegni, em Pádua. Antes de a ter visto, essa cor era para mim uma assombração. Deixou de o ser quando a vi e transformou-se num horizonte depois disso. Bem vistas as coisas, isto podia ser uma variação sobre o terceiro verso da terceira secção de Brot und Wein de Hölderlin. O Deus, ao aproximar-se, veio daí e aponta para trás. É o que esse verso diz. Olhando para trás, ficamos com o problema de Hölderlin enquanto devoto leitor de Mário Cesarini. Ama como a estrada começa. Bastante acima deste tipo de paráfrase, quase que escuto o tipo de caveat que aparece numa canção de Billie Holiday. Rush now, don't explain, there ain't nothing to gain. Uns anos antes de ir a Pádua olhar o azul de Giotto, um amigo que trabalhava numa livraria descreveu-me o leitor ideal dos meus poemas, pessoa que infelizmente nunca cheguei a conhecer. Disse-me... Infelizmente. Não, infelizmente, e já se vai perceber porquê. Disse-me o meu amigo que esse leitor era um vizinho dele, que trabalhava numa loja de tintas, não longe do largo onde fica a livraria, e que de vez em quando lhe assomava à porta, quase sempre por volta da hora do almoço, pedindo-lhe que lhe recomendasse um livro, normalmente poesia.
Bem entendido, a tinta vendida nessa loja não era do tipo que Giotto usou na capela della Scrovagni, mas a que a Robilac fabrica. Quando o meu amigo tentou recomendar um livro meu, ele disse que já me conhecia. Segundo esta pessoa, os meus poemas tinham-lhe ficado na memória por serem longos, de pendor narrativo, e por ser possível encontrar neles reclamações acerca das mais variadas coisas. Uma postura com que ele se identificava. Embora eu não estivesse convencido, nem ele, nem já agora eu, de que essas reclamações tivessem alguma boa função social. Nas suas palavras, de que chegassem a algum lugar. There ain't nothing to gain. Mais ou menos a meio da minha educação de classicista, coisa que o Pedro Mexia e a boa gente da Sociedade de Estudos Clássicos de Oxford, no Mississippi, negam que tenha alguma vez tido lugar, o orientador da minha tese, pressentindo em mim o tipo de inquietude e eventualmente preguiça intelectual que me levaria a desistir pela segunda e talvez última vez, de escrever algo que se parecesse com uma tese de doutoramento, resolveu enviar-me à Grécia para fazer um curso sobre a relação entre a arqueologia e a história das representações de teatro da antiguidade, tema que, devo dizer, nada tinha a ver com o assunto da tese. Há um poema neste livro sobre esse momento, não que a biografia importe para grande coisa, porque, como disse Hölderlin, o Deus aponta para trás. O poema chama-se Um Barco no Interior da Curva. O título desse poema foi-me dado por outro amigo, que por sinal percebe bastante de Giotto e muito pouco de tinta Robilac, alguns anos depois de ele ter sido escrito, e a dizer que o título, que chegou a ser o título do livro, está agora impresso sobre esse poema como a última de mão de cal assenta sobre muros junto ao mar, digamos alguns no Mediterrâneo, ou em pequenas povoações costeiras a sul de Lisboa. Mas trata-se de outra coisa, aquilo que noutro poema descrevi como a beleza dos meus amigos, sem a qual os livros seriam mais difíceis de escrever. Paremos aqui para anotar a definição de assombração, tal como dada por Wendy Brown no livro de 2001, Politics, Art of History. To be haunted often entails being touched or suffused by something that one cannot quite recall, feeling the importance of something that one has laid aside or tried to forget. It is to recognize that there is something from the past occupying the present, something whose shape or meaning eludes us. Também isto é uma coisa na semântica do recurso e da pobreza. De vez em quando, anoto coisas sobre poemas que tenho em débito, isto é, que ainda não foram escritos. Do mundo de onde saiu Um Barco no Interior da Curva, ficou outro poema por escrever. É um poema sobre uma coisa que vi nesse curso na Grécia. Não era uma assombração, essa coisa que eu nunca tinha visto, mas depois passou a ser. Afundou-se na memória e agora espera a sua ocasião. Um amigo que estuda Spinoza disse-me uma vez que a imaginação não está fora de nós, mas na relação que se estabelece entre nós e as coisas que se tornam as fontes da nossa imaginação. Um estudante de Platão talvez acrescentasse aqui que para existir não temos como fugir da dialética. Talvez isto explique porque é que a paixão por um poema, escrito ou por escrever, Pasolini dizia que era mais belo sonhar uma obra bela do que fazê-la, envolva uma certa disponibilidade para a vertigem. A assombração desse poema, que ainda não cheguei a escrever, é um póster. Contendo a fotografia de uma estela que foi removida do santuário do deus Asclépio, em Epidauro. Repousa agora, afixado numa das últimas paredes que subsistem para lá de algumas colunas. O original está no centro de Atenas, no Museu Nacional de Arqueologia, mas o curador em Epidauro deve ter ficado tão chateado de a estela ser movida que sentiu que devia fazer sentido a imagem ficar ali, e foi esta a solução que encontrou. O que é que acontece quando, em vez da chegada do Deus, assistimos à chegada da lacuna? A poesia é, para mim, uma arte pobre, mas não é austera. A ideia para o poema que se chama As Constelações, que é um poema sobre comunidade, assaltou-me num café de Roma que já não existe, o antigo café greco, onde eu me fui sentar numa tarde de outono, à espera de ver entrar o fantasma de John Keats, que morreu não longe dali, no quarto de uma casa junto às escadarias da Praça de Espanha. Esperei vê-lo chegar, acompanhado da sombra diligente de Joseph Severn.
Aprender a não cair na tentação de explicar poemas nas suas apresentações é uma forma extrema e talvez irritante de recurso. Dispensa-nos de pensar que os podemos defender ou de pensar que somos as pessoas mais autorizadas a comentá-los. Esta ideia existe no espectro de uma frase que Agostina Bessa Luís escreveu a algures, que nem tudo o que é belo precisa de ser explicado ou devassado para se comunicar. Agora que penso nisso, também a sombra de Hölderlin aparece nesse poema, As Constelações. Aquela estela que esteve em Epidauro é o que se chama uma estela votiva. Foi dedicada por um homem que chegou muito doente ao santuário do Deus, no século IV ou III a.C., e tem escrita uma espécie de nota de agradecimento. Lemos que aquele paciente tinha vindo de longe e esperava morrer ali. Ele nunca explica, ao contrário dos autores de outras inscrições, que mal o afligiu, ao certo, de que coisa convalesceu, mas agradece, assim se lê, ao Deus ter-lhe enviado o sonho que lhe salvou a vida. O autor dessa frase faz ainda outra coisa ao mandar inscrevê-la. Reconhece a aleatoriedade da própria sobrevivência, o facto de que ela depende de forças que ele não controla, nem pode, anterior que é à microbiologia e eventualmente à penicilina, se quer explicar. Tem, no entanto, a noção de que o Deus precisa de ser reconhecido, que a sua gratidão precisa de se registar. Tenho uma memória de ter passado horas a ler algumas teorias sobre a origem da poesia em caves muito abaixo do nível do solo, construídas para abrigar livros numa cidade que esperava ser bombardeada e que viu uma parte da sua população dizimada por 2 guerras mundiais. Hoje, nessas caves, estão os livros menos requisitados e, por extensão, menos lidos. Ao fundo de um longo corredor muito mal iluminado estão obras em que os antropólogos consideraram os poemas homéricos à procura de uma explicação para a origem da poesia, que talvez tenha tido o seu princípio nos cantos de lamento, entoados por mulheres nos funerais dos guerreiros que tombavam em batalha, tentando recordar, elas, as suas linhagens, num tempo anterior à escrita, tão longe quanto a memória lhes permitia chegar. A Ilíada conserva ainda alguns desses lamentos, poemas dentro do poema, outra forma de reclamar uma vida, eventualmente não no sentido que o Senhor da Robialac encontra nos meus poemas. O tempo de uma vida contém alegria e tristeza suficientes para as duas coisas muitas vezes coexistirem, acontecerem exatamente ao mesmo tempo. A epígrafe de Shelley, no início do meu livro, talvez remeta para a minha perplexidade perante esse contínuo. A epígrafe diz: "Desolation is a delicate thing." A noção de que esta é uma forma de harmonia desarrumada, assimétrica, como a música, e apesar do caos, a sua consequência é a metafísica. De todas as artes poéticas que nos chegaram da antiguidade, a minha favorita continua a ser a primeira que li, ainda na adolescência. É um texto que pertence também a Platão, de quem roubei a ideia do título deste livro. Nela, um filósofo, Sócrates, goza com um poeta, Ion, porque ele era uma espécie de poeta que tinha chegado depois dos verdadeiros poetas. Ion pertence a um tempo nebuloso. Sócrates começa por gozar com a maneira como ele está demasiado bem vestido para um poeta. A partir daí, o diálogo não melhora substancialmente para Ion. Lembramos-nos, ao observar a maneira como Sócrates o vai desconstruindo, do que acontece na apologia, na maneira como Sócrates lembra aos juízes que têm um poder de vida ou morte sobre ele, que se eles naquele momento acham que ele é culpado de corrupção e impiedade, ele, que toda a vida vivera entre eles e nunca vivera de outro modo, que não aquele que agora lhe é descrito sob a forma de uma acusação, não pensa que o problema seja ele. São juízes. O ascendente de Sócrates sobre Ion vai aumentando quanto mais o poeta fala. Ao contrário dos Aedos, aqueles que eram poetas como Homero, capazes de compor canções originais, Ion é uma espécie de segunda linha. É um mistério também. Ele só repete e só comenta, e chega num tempo em que essas canções já tinham morrido. A escrita já tinha sido inventada, a memória nunca mais ia precisar de morrer, e o teatro era ainda uma arte nova. Ion não é uma coisa nem outra, não é já um poeta, mas também não é um ator. Sócrates
Diz-lhe que ele, como os poetas, não tem qualquer ciência útil. Se ele precisar de alguém que lhe construa uma mesa, não é ele quem ele vai procurar. O mesmo vale se precisar de uma cadeira ou de resolver uma dor de dentes. Ion, vestido no que é, temos de assumir o seu melhor fato, vai concordando como um burocrata diligente, que não está ali para enganar ninguém. Até que Sócrates encontra a única falha que não lhe pode atribuir, aquela que redime Ion, que enreda Sócrates na rede em que ele achava que ia enredá-lo. Ele é um elo, diz Sócrates, na longa corrente, através da qual se manifesta o entusiasmo dos deuses. É através dele que esse entusiasmo passa. Na sua pobreza, ele está, afinal, um pouco mais próximo de uma forma de recurso vital. Essa forma de recurso, não esquecer, é a coisa de onde vem a vontade de cantar. Muito obrigada. Obrigada, Tatiana. Vou ler-vos 2 poemas, porque já passa das 8, não é? São longos. Não vou esticar-me muito. O primeiro chama-se Catástrofes a Sério. Está dedicado à Rita Taborda Duarte. Eu vou só pousar aqui o livro, porque virar páginas com o microfone é complicado. Queres ajuda? Não, podes botar assim. Catástrofes a Sério para a Rita Taborda Duarte. Ainda hoje sinto vergonha daqueles poemas ingênuos escritos com muito melodrama à mistura e uma grande falta de energia socialmente interventiva numa casa com uma grande varanda em Lisboa que mais tarde, numa primavera distante, provocaram o desagrado de alguns poetas muito masculinos da Europa continental, que durante alguns dias numa cidade do norte me apontaram o dedo para que eu sentisse vergonha de escrever poemas daquela maneira. E porque tenho relido agora aqueles versos, a minha falta de testosterona se tornou indisfarçável. Confesso que esses versos não sonhavam com os grandes poetas do passado ou do futuro, mas com 2 ou 3 coisas simples que acontecem entre as pessoas. Eram poemas inofensivos. Às vezes, os meus poemas cometem esta grande falha, pela qual queria pedir antecipada desculpa. Não ofendem ninguém. Outras vezes, são demasiado ofensivos, como aqueles poemas que foram em tempos rejeitados, por não apresentarem uma imagem lá muito boa, nem sequer muito patriótica da nação. Mas penso que até já em todos esses poemas maus, eu tinha decidido que um corpo deve começar por ser a própria pátria e que isto tem qualquer coisa que ver com escrever poemas. Naquela altura, naquela primavera com os seus primeiros jardins claros, eu não queria escrever poemas cáusticos nem comprometidos, que no meu caso de resto eram capazes de soar a politicazinha ranhosa, pela qual nos declaramos a favor de tudo o que é bom e contra tudo o que é mau. No fim, não por qualquer lenta e cuidada atenção prestada ao mundo, mas para nos sentirmos bem com o próprio ego. Toda aquela primavera quis escrever poemas de versinhos anémicos que não me pareceram nem necessariamente graves, nem necessariamente sérios, porque precisava de que aqueles poemas não chegassem a lugar nenhum. Em retrospectiva, talvez o que neles fosse imoral tenha sido da ordem daquela coisa de Artaud de se vestir com os seus melhores fatos para conduzir ambulâncias vindas da frente durante a Primeira Guerra Mundial. Não sei muito bem explicar isto. Às vezes, uso de grande descuido com os meus poemas, mas penso que não queria que dor nenhuma, nem as minhas, nem aquelas que os poetas têm o dever de cantar, manchasse aqueles embaraçosos poemas ligeiros, também eles pequeno-burgueses, dos quais ainda hoje sinto uma vergonha tremenda, porque reconheço que não havia neles a mínima hipótese de transcendência. Escrevi-os por sentir falta de umas certas salas e de umas quantas janelas,
do cheiro a madeira encerada que se desprendia do chão, da libertação da desordem que chega no fim do cansaço extremo, por causa da euforia dos beijos, sei lá porquê. Às vezes escrevo poemas mesmo pelas piores razões. Aqueles poemas não falavam do Holocausto e também não falavam do tédio que os millennials sentem quando apanham comboios para curtas viagens entre cidades suburbanas de pequenos países europeus e sentem o impulso de citar Leonard Cohen em bares apinhados de anjos que estão cansados de explicar porque se extraviaram. Também não falavam de faltas verdadeiramente graves que os rapazes têm de espiar antes de se tornarem poetas, como a homofobia e o tédio da indiferença e a misoginia dentro dos pequenos apartamentos ao fim das tardes, quando todo o mundo, até o dos poetas, parece sordidamente doméstico com um eco de água que alastra sobre louça suja. Aqueles meus poemas eram muito folgados e continham demasiadas falhas, porque, naquela primavera, eu queria ser muito pouca coisa do mundo, e a interioridade de alguns poetas às vezes é pobre e seca, como terra queimada. Sei então que aqueles poemas não chegavam a lugar nenhum, e não sei porque depois de tanto tempo, ainda hoje, de vez em quando, continuo a querer escrever poemas anódinos e absurdamente banais, o que reconheço ser uma falha ética que tem inspirado muitos maus versos e falha em cumprir qualquer boa função social. Os maus versos, às vezes, chegam em catadupa. É preciso pô-los a arder. E agora vou ler um poema chamado 1000 Pesetas. Está dedicado a Gillian Saucier. 1. 1000 pesetas, qualquer coisa como 6 euros hoje. 2. O dinheiro é a coisa mais suja do mundo, digo-te eu, enquanto atravessamos aquele parque onde a primavera parece estar sempre prestes a começar. O dinheiro é a coisa mais limpa do mundo, dizes tu, e lava tudo. Não, é sujo, insisto eu. Mesmo ao manusear uma moeda, sabes que ficaste com as mãos sujas e sempre que uma te cai nas mãos, trocaste por ela qualquer coisa sem preço. Mas pode ser reconhecimento, dizes tu. Mas pode ser um reconhecimento, contraponho eu. Mas como reconhecimento é a coisa mais fria do mundo. A minha primeira moeda de 100 escudos e a tua primeira nota de $1 talvez tenham sido a nossa primeira lição em egoísmo e medo de viver. É belo o dinheiro, dizes tu. Faz o mundo girar. É feio, respondo eu, como fim e muitas vezes como meio. 3. Natalia Ginzburg tinha razão. É preciso ensinar as crianças a ter desprezo pelo dinheiro, ganhá-lo para o gastar, gastá-lo como coisa muito subserviente a uma arte de viver. 4. Uma nota de 1000 pesetas com a cara de Benito Pérez Galdós, datada de 1979, impressa em Madrid, na misteriosa caixa de dinheiro estrangeiro da minha mãe, entre algumas libras inglesas e moedas de um país do leste da Europa, difícil de identificar. Naquela casa pequeníssima, com um jardim obsessivamente cultivado, onde às vezes as árvores de fruto falhavam misteriosamente, dionisicamente, dando ou não frutos, consoante assim o entendiam, onde tantas vezes não havia dinheiro para comer, e onde ela foi vertiginosamente adoecendo, até ser uma mulher que já não viajava, que acreditava que o mundo era um lugar que não valia a pena visitar, o sítio onde um filho primogênito, talvez nascido por volta desse ano de 1979, repousa para sempre, sem lápide, entre as austeras campas de tijolo caiado de branco dos avós e dos tios-avós. O dinheiro,
diante da pobreza, devia mesmo ser como a poesia diante da morte, Gillian. 5. 1000 pesetas espanholas da década de 80 são muito melhores do que 1000 pesetas espanholas da década de 90. Digo isto apenas porque acho a cara de Benito Pérez Galdós, que está impressa numa, bastante mais tolerável do que a de Hernán Cortés na outra. 6. Não sei como se expressava a soma de 1000 pesetas espanholas naqueles dias do final de agosto de 1936 em Granada. Isto é, não sei que notas ou moedas seriam necessárias para prefazer essa quantia que no valor relativo de hoje seria qualquer coisa como 15.000 euros. Mas tenho a certeza que Isabel Roldán, prima de Federico Garcia Lorca, e que Ángela Cordovilla, a empregada na casa de Manuel Fernández Montesinos, cunhado de Lorca executado poucos dias antes dele, que levava a Lorca comida e roupa todos os dias enquanto ele esteve preso no governo civil, se lembrariam porque é a soma que ambas recordam com uma raiva indignada, vir pedida como doação para a causa nacionalista na carta que o pai de Lorca recebeu das mãos de um guarda em Calha de San Antón, lavrada na letra do filho que se despede com amor. Ian Gibson, biógrafo de Lorca, especula que quase sem dúvida foi esta a última coisa que Lorca escreveu neste mundo. E Isabel Roldán recorda como não teve coragem de dizer ao pai de Federico para não doar aquele dinheiro, porque ela sabia, mas ele ainda não, que aqueles homens que agora lhe extorquiam doações, 3 ou 4 dias antes, levaram-lhe o filho, um pouco para fora da cidade, e entre as oliveiras, em Fuente Grande, foram eles que o assassinaram. Não, pronto. Não, acho que não. Sim, está. E pergunta-se alguma pergunta? Pergunta isso. Sim. Não, acho que estes senhores precisam de jantar. Diga? Assinas Não, livros? não precisam de jantar. Assinas livros? Assino livros, sim. Então, a Tatiana assina livros. Posso oferecer-me para ler um poema muito breve? É mesmo muito breve e para vocês perceberem o quanto é... não gostava que acabasse assim. E para vocês entenderem como é excruciante ouvir-me a mim ou ouvir a Raquel ler um poema, e é mesmo muito curto. E é um poema... Não existe. Existe. Vão ver que existe. Querem apostar? Olha, estou a... Onde é que está? Três chamuças. Como é que se chama? Três chamuças. Quatro Está chamuças. apostado. Três É um poema muito breve. Qual é o poema? É o poema que está na página 123 e se chama A Primeira Cor do Dia. E foi um poema que eu escrevi. Isto não é brincar, isto foi mesmo entre Palermo, Roma e Oxford, numa viagem de avião. E foi escrito a pedido de um amigo. Ele está impresso ainda noutro livro. A primeira cor do dia, a partir... Tatiana, chama a atenção ao estado. Ok. Queres comentar isso? Sim, são 2 páginas. Estás por lá. Exato, é muito rápido. A primeira cor do dia. A atenção prestada à noite é esta porta que bate como um ponto final e se torna uma obsessão muito particular por uma cor, e agora é só essa cor que domina toda a geografia de uma parte de um dia, onde é difícil falar de como as linhas brancas revelam o volume acidental de corpos tão agudos que são só arestas. A noite quase um lume nas linhas primordiais que são quase sempre a primeira evidência dos poemas, a possibilidade da expressão total de um corpo quando encontra a tela certa. Casou-se primeiro com uma mulher chamada Tatiana, disse-me alguém, uma vez, e nunca pensei neste quadro em Via dei Librai, onde a primeira figuração da noite seria a irresolúvel dimensão de alguém tão vulnerável e despojado, nessas linhas brancas que em qualquer noite são casas acidentais,
bares onde te sentas para beber, umbrais que conheço e se separam e se multiplicam até ao infinito, com as suas perguntas difíceis, as suas inquietudes, um sentimento que assenta como um cerco com o seu peso e com a beleza da sua cor absoluta. A clareza de uma escuridão, isto é, a clareza despojada e quase clássica da escuridão, é da ordem da primeira cor do dia, do mistério que a noite tem sempre e é sempre irreproduzível. A primeira cor do dia é a noite, que ressurge por acidente na cor do café de manhã, interrogativa como as casas diante das quais permanecemos por demasiado tempo. Uma forma de segredo suspense de como atravessamos todo o tempo e, numa tentativa errada, suportamos de olhos abertos uma duração letárgica e triste para chegar à paixão de apenas duas cores essenciais e exatamente o contrário uma da outra. Não só demos uma chamuça, demos mais uma porque é um poema bucólico.